Olá pessoal, aqui é o Denilson Barbosa do Linguagem Diplomática. Hoje eu estou aqui com o nosso querido Wagner Lacerda, professor de português. E aí, Wagner, tudo bem por aí? Tudo jóia, Denilson. Tudo bem, começando um ano de trabalho muito forte aí, né? Logo, logo a gente já tem uma nova jornada do CACD aí para frente. Vamos Já, trabalhar. O ano que já passou foi está muito legal. aquecendo, né? Passou aí já o início do ano, carnaval, o pessoal está começando a Vai mobilização, subindo, né? Exatamente. vai decolando devagarzinho. Aí chegamos ali no ponto alto, né? O intervalo ali, primeira fase, segunda fase. Bom, mas vamos lá. Nem todos do CACD, né, que estão interessados exclusivamente no CACD, acompanharam a nossa série sobre os temas, né, os tópicos da redação do Ofchan, mas foi um formato muito bacana, né? Nós Verdade. fizemos aqui em formato de bate-papo, conversamos sobre os tópicos e estratégias, né? Então, enfim, gostaria de colocar isso, né, para o pessoal que nos acompanha, que a nossa proposta para esse ano aqui no canal é ter essa linha, né, de discussão de estratégias, técnicas, né, estratégias de estudo, processo de aprendizagem, enfim, tudo isso. Eu acho que é um nível que é fundamental, que ajuda a orientar os estudos, né, e ajuda o CACDista na tomada de decisão, né? Então, enfim, hoje nós decidimos começar por um tópico mais genérico, né? Depois nós vamos aprofundando, obviamente, que é a, digamos, a relevância, né, do português no concurso do CACD. Né? Então nós vamos tentar traçar aqui um perfil, né? Uma, definir bem essa relevância nas três etapas, né? Inclusive na terceira, que não tem prova de português, né, Wagner? O Wagner vai explicar aqui por que isso, né? Enfim, então, vamos lá. Eu vou compartilhar daqui a pouco aqui um slide com algumas informações, né? Mas, a princípio, eu vou pedir aqui para o Wagner falar assim, uma visão bem geral, rapidamente, antes de entrarmos nos slides, sobre essa relevância, né? O papel do português no concurso. Como você vê isso, Wagner? Né? O É, olhar que o CACDista deve ter, né? Denilson, eu quando eu começo a falar, né, eu sempre brinco com bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei quando é que o pessoal vai assistir a gente. É, a questão, quando a gente trabalha com a língua portuguesa, depois nós vamos mostrar para o pessoal os slides, né, que estão preparados para a gente ver parte por parte, estatisticamente até, questões ou nem tão evidentes, mas eu acho que não, acho não, eu penso, né, não gosto desse verbo, eu penso que no CACD tem uma armadilha, que é o seguinte: claro que a pessoa fica muito preocupada com o inglês, com o espanhol, com o francês, afinal de contas, não são nossas línguas nativas, né? Não são nossas línguas pátrias. E você quer se preparar para aquilo, e tá tudo bem, e tem que se preparar mesmo. E aí você também tem muito conteúdo, história, política, tudo mais. Naturalmente, até por um movimento mais que compreensível, o português vai ficando para o final da fila. Porque você fala assim, bom, português de um jeito ou de outro, eu sei, né? Nasci falando, eu entendo algumas coisas, eu me salvo na interpretação de texto, eu sei ali uma oxítona aqui, uma vírgulazinha colar, e eu me viro. Ah, meu amigo, é aí que está o perigo, é aí que está a casca de banana. Não é tão simples assim, não. E aí, o trabalho com português, ele envolve um trabalho de médio prazo, no mínimo. Eu posso te ensinar alguma coisa de português agora em 3 minutos? Claro que eu posso. Mas eu vou te ensinar alguma coisa, não que, aquela coisa que eu me propus a te ensinar. E não uma formação sólida, uma formação abrangente. Em outras palavras, o que eu quero dizer é, o trabalho com língua portuguesa, ele envolve tempo e esforço. Aí você vai falar, mas isso é óbvio. Qualquer coisa na vida envolve tempo e esforço. Mas cuidado com a casca de banana. A gente acha que, não, isso aí eu me viro. Na hora eu me viro. Pois é, e não se vira, né? Se fosse assim, estava tudo muito simples.
Como nós vamos falar, as etapas da prova, elas têm muita coisa, tem muita armadilha aí no caminho que a gente precisa saber como desarmar, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o primeiro slide para já falarmos sobre a primeira etapa, né? A primeira fase do concurso. Ó, deixa eu compartilhar aqui, ok. Bom, vamos lá, né? Primeiro nós temos aqui a distribuição das questões, né? Isso é importante, né? Principalmente para quem está começando, entrando para a jornada, né, de preparação ah, para o CACD, mas vamos lá, acho que seria interessante discutir aqui, né? Tem, obviamente, uma questão ali de percentual do todo das questões, né? Mas acho que é fundamental também você colocar aí os desafios que estão aqui, né? De acordo com o perfil da prova de primeira fase, né? Bom, Denilson, vamos por três partes. Primeiro, uma questão numérica, né? Tá ali, português é das que mais tem questões, né? Junto com história do Brasil, história mundial e política internacional. Se eu não estiver errado, se eu não fiz a conta errada, 11 de 73 dá praticamente 15%. Né? 15% é muita coisa. Num concurso, de um nível de concorrência como o CACD, 15% é coisa pra caramba. Olha, é para ficar extremamente atento. Né? E essa é a nossa primeira questão. A segunda questão é que a prova como um todo, ela envolve uma gama de conhecimentos grande. Eu particularmente gosto da prova, né? E eu poderia não gostar, né? Claro, cada professor vai ter uma opinião, uma avaliação. Eu gosto da maneira como se colocam as questões, gosto muito das seleções de texto que você encontra nas provas da primeira fase, acho que são muito bem escolhidos. E a forma de trabalho, ela é muito interessante, porque você abrange questões de interpretação de texto, questões de linguística, né? Conhecer variação linguística, tipo textual, gênero textual, que é uma parte do estudo de português bem mais contemporâneo. Se você voltar aí há 20 anos, nem se falava nisso nas aulas de português. Você vai falar de gramática, você vai falar de vocabulário, vai falar de literatura, figura de linguagem, sempre tem figura de linguagem. Então, é uma prova muito abrangente. O pessoal que assinar a nossa plataforma vai ver, por exemplo, que eu tenho lá umas análises das provas anteriores, ainda vou continuar com outras provas. É uma análise muito minuciosa e que demora. Por exemplo, a maioria das vezes eu tenho que dividir a análise em três etapas, porque eu uso as próprias questões para ir explicando, para ir dando informações sobre texto, sobre linguística, sobre literatura, gramática e por aí vai. Então é uma prova bem feita, mas é uma prova complexa. E aí, eu falei três questões, né? Existe uma terceira questão, que é a questão da própria, digamos, da própria regra da prova, né? O certo ou errado, que é Ok. uma tremenda casca de banana. Porque você fica naquela, vou chutar qualquer coisa. Não, não pode não. Não pode não, porque normalmente numa outra prova a gente fala, né? Chuta lá, bota lá qualquer coisa e pelo menos não deixa em branco, né? O problema é que não é bem assim que a coisa funciona, porque você, para cada erro, né, cometido, né, você vai gerar um problema em cima da avaliação. Então tem o problema da regra da prova também. Problema não, questão. Não vamos falar problema. Tem a própria questão da elaboração da prova, da regra de quem vai fazer a prova. Então, são três partes aí para a gente atacar. E aí, desculpa retornar lá na primeira fala, mas é preciso ter segurança, né? Não dá para tratar português assim. Eu me viro. Eu me viro. Não, amigo, você não se vira. Você não se. Desculpa te informar, mas você não se vira. Tem que estudar. Tem que estudar. E se os textos são bons, significa que são textos de alta qualidade. São textos
renomados historiadores, filósofos, poetas, textos, na prova anterior, muito texto sobre a Semana de Arte Moderna, então tem que tomar um cuidado danado. Sim, e como é um percentual significativo, né, realmente vai oportunidade, né, para ser favorável até na aprovação, nesse investimento no português, né? Enfim. Bom, vamos lá. O próximo ponto aqui. Olha, eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos aqui, fundamental, né, principalmente para quem tá começando, né? Vamos lá. E a segunda fase, né? Nós vamos ter uma fase inteira, né? A prova escrita de língua portuguesa e a prova escrita de língua inglesa. Enfim, aí nós temos aqui o caráter eliminatório e classificatório, né? Então, acho que esse é o ponto que seria importante a gente comentar, Wagner. Então, está tanto em jogo participar da terceira fase quanto a nota final. E aí você tem aqui, né? A nota final no concurso será igual à soma das notas obtidas nas provas da segunda fase, né, e da terceira fase. Então, Nilson, certamente alguém que vai nos assistir deve gostar de futebol. Você já viu quando aquele jogador reclama de uma regra ser aplicada, mas é porque ele nem sabe como é que a regra funciona? É, tem candidato que faz prova assim. Não é só no CACD, não, qualquer concurso. A pessoa reclama de alguma coisa, sendo que ela não sabe como a regra funciona. E, na minha leitura, é fundamental. É, esse slide ele é muito oportuno porque ele mostra exatamente isso. Quando o sujeito passa da primeira fase, tem lá, classificou, passou. Quando ele chega na segunda fase, ele vai passar para a terceira fase, mas a nota não vai ser abandonada, como no caso a nota da primeira fase. A nota final ela soma segunda e terceira fase. Então não é só passei, né? Fiz a média que eu precisava e passei. Não, porque pode inclusive faltar ponto depois, né? Pode inclusive você tá com uma pontuação, passei, mas estou com uma pontuação muito atrás. Aí de repente você não consegue tirar a diferença na terceira fase. Por isso é importante entender mais ainda como é preciso dar a devida atenção às provas de português e de inglês. Não é? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre as divisões aí das tarefas da prova de português. exatamente. Eu sempre falo sobre o inglês, que é o seguinte: uma preparação adequada, e obviamente o que eu vou falar aqui, né, depois você diga se concorda comigo, mas a preparação adequada para a prova de língua inglesa, né? Porque eu já acompanhei muitos candidatos que estudaram um tempo, caíram na segunda fase e não resolveram a segunda fase. Não fizeram. Fizeram, digamos assim, ele resolve, ele entrega a prova de português, né? Mas a de inglês ele não faz ou é bastante aquém, né? A nota vai ficar bem baixa. Então ele nem passa dali. Então a preparação, principalmente de longo prazo, frequente, repetitiva, né, ao longo do tempo, no caso da língua inglesa, e aí é o ponto em que eu diria que você, né, concordaria comigo, ela se transforma numa vantagem na competição, né? Ela pode deixar de ser ali um entrave, o filtro, como eu coloquei, que muitos ficam no inglês, né? E passar a ser uma vantagem, porque você vai pontuar ali na segunda fase, de forma que vai contribuir lá para a soma total no final, né? Então, e aí entra isso, né? A questão da preparação com base na produção, na prática, né? E de mais longo prazo, frequente, são conceitos fundamentais, né? Sim, Longo prazo, frequência de produção, né? sim. O, enfim, o retorno ali, né? O feedback do professor, esse tipo de coisa, né? Bom, vamos lá, e caminhando para o outro ponto aqui. Vamos criar o nosso vínculo aqui, Wagner, né? Nós prometemos que faríamos esse vínculo. Por que a prova de terceira fase está aqui? Um aspecto nós já falamos, que é né, somar a pontuação da prova de segunda fase, da prova de português, né, com a terceira,
E agora aqui, as provas escritas de História do Brasil, Geografia, Política Internacional, Economia, Direito. Aqui não, né? Língua Espanhola, Língua Francesa. Nós vamos falar em outro vídeo. Então, primeiro, vamos introduzir aqui, né? Qual que é esse vínculo aqui? Né? Depois nós falamos especificamente das provas. Sim. E você tem como a gente estava dizendo, né? Você tem o ganho direto. Você tem o estudo de português, ele vai te dar um ganho direto para a terceira fase, porque a nota vai continuar, assim como a nota de inglês, né? E existe um ganho indireto. Muitas vezes, digamos que relevado. Ah, bobagem, né? Isso é irrelevante. Não. E muita gente não pensa nisso. Quando você entrar nas provas, você vai ter as questões abertas, dissertativas, de história do Brasil, geografia, política, etc. E tal. É, você vai ter que escrever. Você vai ter que escrever. Né? Então você estudou muito política, você está sabendo tudo. Né? Está por dentro das relações geopolíticas, conflitos, Ucrânia, Gaza, você está podendo falar de tudo. Mas você não está falando. Aí que está a grande questão. Muitas vezes a sua escrita não está clara e você vai estragar o seu conteúdo todinho. Aí é aquele famoso momento em que a pessoa vira para mim e fala assim: mas olha, tá aqui, mas eu disse tal coisa. Aí eu falo, não, querido, você não disse, você tentou dizer. Existe uma diferença entre dizer e tentar dizer. Por exemplo, o trabalho que a gente faz em português com a redação, por exemplo, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a fazer uma prova melhor de política, ele vai te ajudar a fazer uma prova melhor de história, porque no final das contas, redação é redação. As questões abertas de português, perdão, as questões abertas de história, de geografia, elas são redações. Com 90 linhas, 60 linhas, 40 linhas, não interessa. Mas são redações. Mas vai ser levado em conta a articulação, a coesão? Vai, claro que vai. Vocabulário, argumentação é fundamental, a capacidade de argumentar. E aí, a técnica de língua portuguesa para isso é a mesma. É a mesma para português, é a mesma para história, é a mesma para literatura, biologia, filosofia, culinária, gastronomia, não importa. Porque um texto é um texto. Um texto dissertativo, argumentativo, é um texto. Você vai variar os conteúdos, evidentemente, vai variar o teor dos argumentos, mas a estrutura textual, ela tem que seguir basicamente pelos mesmos caminhos. E aí esse é o que a gente vai intitular o ganho indireto. Né? Você estuda para português e ganha lucro, você vai auferir, você vai auferir lucros aí bacana de que você nem sabia. Né? Você vai conseguir ganhos nas outras provas todinhas da terceira fase. Isso é muito legal. Né? E aqui, perdão, é você que fala. Isso, pois deixa eu comentar só um ponto aqui, Claro. agora caminhando, né? Amarrando esses conceitos, né? Então, olha, nós temos lá a aprovação da primeira para a segunda, né? Aqui os que serão convocados para a segunda fase, né? Então, ali de um universo, não sei, 6.000 candidatos vão se inscrever ali para fazer a primeira. Nós vamos cair para esse número aqui total, né? Que vão fazer essa prova de segunda fase. Então, lá na primeira já é um filtro gigantesco, né? E aí a importância do que nós falamos lá com, né, pontuar bem na primeira fase, usar a preparação para o português vai refletir lá na primeira fase, principalmente a preparação para a parte escrita, né? Enfim, e aqui da segunda para a terceira fase, aí nós temos esse aspecto aqui. Serão considerados aprovados na segunda fase os candidatos que têm alcançado nota mínima de 60, então esse é o mínimo para ir para a terceira, né? E a nota mínima de 50, né? Mas a nota mínima, obviamente, ela é um problema. Você entra no jogo da terceira fase, mas ela é um problema na aprovação final, né? Ela é eliminatoriamente falando, acabei de criar uma palavra aqui. Ela é muito boa, né? Você passou, mas para classificar não é grande coisa, não. Exatamente. E aí daí, enfim, o cuidado, né, com a nota de segunda fase
para aprovação final e, obviamente, a, enfim, o conteúdo, né? Conteúdo, Sim, sim, como expor o conteúdo de terceira fase. Agora aqui, rapidamente, olha, até coloquei dois pontos aqui, né? A estrutura da prova de português da segunda fase e aqui a estrutura da prova de inglês, tá? Então nós temos ali, ó, a redação sobre o tema geral de 65 a 70 linhas, a elaboração do resumo e o exercício. Aqui você poderia falar rapidamente, Wagner, as habilidades aqui, ou desafios, enfim, claro, o que é importante desenvolver para executar esse tipo de prova, né? claro. Denilson e amigas que estão assistindo, naturalmente que eu não vou aqui detalhar cada coisa, né? Não é o caso, nós ficaríamos aqui horas. E nós temos aulas na plataforma de todas esses aí, especificamente, né? Todo mês a gente tem um simulado, aí eu comento o que, que era possível fazer e tudo mais. Mas veja só, a redação. A redação de 65 a 70 linhas. Obviamente que num primeiro momento isso gera um certo impacto, né? A pessoa, eu também trabalho com redação para o Enem, tem muita gente que fala assim, meu Deus, 30 linhas, parece que é uma coisa do outro mundo. Eu nunca vou conseguir escrever 30 linhas. Imagina então 70, né? Muita gente vai se assustar com o número. Não é para tanto. A redação, ela tem uma estrutura muito funcional, e é isso que eu trabalho com os alunos. Uma estrutura que é tira e queda. Você vai adotar aquilo ali, vai funcionar de uma maneira super legal. E o recheio vem com conteúdo. Aí é o que você leu, o que você aprendeu, as suas citações, o quanto de conhecimento você tem para transformar a sua redação, a sua estrutura num texto bacana. Mas a estrutura, ela passa principalmente por fluidez e coesão do texto. Às vezes chega uma pessoa para mim, ela escreve bem, mas ela não conhece a regra. Ela não sabe colocar acento, ela não sabe colocar vírgula. Isso aí é moleza. Isso aí é regra, você aprende. O contrário é um problema. A pessoa sabe a gramática, mas ela não consegue articular o texto. Aí dá mais trabalho. O fundamental é a articulação. Nós vamos ter uma questão, então, uma questão qualquer, né, que envolva aí um tema atual, voltado ou não à diplomacia, mas de qualquer forma um tema bastante atual. E a questão básica, o que a banca quer de você? Que você dê uma opinião sobre alguma coisa e que você consiga defender essa opinião com argumentos sólidos, coerentes, porque às vezes tem argumento que é sólido, mas não é coerente e que você consiga construir um texto. Texto e tecido vem da mesma palavra em latim. Então tem que estar ali harmônico, tem que estar bonitinho, uma coisa vai dando na outra, e não um monte de retalho solto. Agora, isso passa, né, pela prática, passa pelo trabalho de escrever, corrigir. Não é mágica, é esforço. Hã? Eu vejo muita gente falar assim: ah, mas redação é talento. Também é. Redação também é talento, tá? Tudo na vida, talento ajuda. Você pode ter talento para jogar futebol e outros podem não ter talento para jogar futebol, mas não significa que eu não possa treinar e me esforçar para jogar um pouquinho melhor. Pode ser que eu não vá ser um Messi, mas eu posso pelo menos não fazer feio. Né? O resumo, ele o texto do resumo, ele tem umas regras próprias também. E o principal, a pessoa acha assim, resumo eu posso escrever tudo retalhadinho por parágrafo. Pode, não. O texto tem que ser fluido, o texto tem que ser coerente, ele tem que ser coeso. Isso aí é fato, tá? Agora, o mais interessante é a capacidade que o candidato tem de sintetizar. Tem gente que não tem. A pessoa pega um texto de 10 páginas e faz um resumo de 9. Não, aí não é resumo, amigo. Você tem que saber eliminar o que é circunstancial. Um resumo não precisa de citação, a não ser que seja algo mega essencial. Um resumo não precisa de, possivelmente, você ficar colocando dados. Tem muita coisa que dá para eliminar. Então,
A gente sabe, né? Até na vida, a gente sabe que tem gente que tem dificuldade para resumir, né? Você deve ter um amigo que você fala assim, ó, resume aí. Aí a pessoa fica 2 horas falando. Então, acontece muito isso. E o exercício, ele é muito legalzinho. Ele é muito legal. Você tem de 15 a 20 linhas para comentar uma questão, analisar uma notícia, e aí é tratado como o mais fácil de todos. E aí a pessoa se dá mal. Porque é um espaço muito pequenininho, 20 linhas é muito pouquinho, para você comentar uma questão que às vezes demandaria muito mais do que 20 linhas. Então é a sua capacidade de falar o essencial. E aí você fala, mas o resumo não é. Não, o resumo você vai falar o essencial a partir de um texto, você não vai inventar. Né? Você vai pegar o texto e vai sintetizar. A questão, ela vai além. Você vai sintetizar uma opinião sua. Você não pode falar demais. Você tem que ir na veia e falar: olha, eu entendi a análise e desenvolvimento. Eu entendi o que foi colocado e eu digo o seguinte: pá, pronto. Isso não é fácil, não. Precisa de trabalhar também. Excelente, Wagner. Agora vamos lá, o nosso último ponto aqui. Nós já falamos anteriormente ali do vínculo indireto, vamos aprofundar nele agora. Então, chamando atenção aqui para o perfil da prova da terceira fase, né? Eu acho que é um vínculo importantíssimo que os candidatos devem construir. Nós temos aqui ó, a prova de História do Brasil. Você tem aqui duas questões discursivas respondidas em até 90 linhas, né? Depois aqui, e duas questões discursivas respondidas em até 60 linhas. E esse padrão, ele vai se repetindo aqui. Olha, aqui, né, geografia 60 e 40, depois aqui política internacional até 90 linhas, 60, economia 60, 40, direito ali até 60 linhas, em até 40 linhas. Aí é que entra a questão, Wagner. Nós temos muitos candidatos com muito investimento na obtenção de conteúdo, informação, talvez no inglês nós colocaríamos como input, né? Agora vamos lá. E o output? Como que você vai colocar isso no papel? Qual a relação que existe entre a preparação para a segunda fase, né, e como que ela impacta aqui na elaboração desses textos gigantes durante a prova, em termos de tudo, né? Técnica, organização, formato, estilo e por aí vai. Né? Ô, Denilson, o impacto, vamos parafrasear aquele filme do Meteoro, né? Impacto profundo. Ele é muito evidente. E assim, eu não queria contar, não, tá, gente? O Denilson, o Léo, a Marina não nos ouçam, mas a prova de português, estudar português é a parte mais fundamental. Né? Não tem como fugir. E lembra que lá no começo a gente brincou, Denilson? Claro que eu estou brincando aqui, né? Para a gente sempre com bom humor. Lembra que lá no início a gente falou que o pessoal às vezes relega português e é um Sim. erro absurdo, é um erro absurdo. É compreensível, porque inglês, francês, espanhol não são as nossas línguas nativas. A gente tem que estudar e muito. Mas a gente acaba esquecendo o português e o português vai impactar em tudo. Porque você pega todas essas questões, como eu apontei ali atrás, e eu imagino, né, que eu vejo o candidato estudando muito. Imagina a quantidade de coisas sobre política internacional que um bom candidato do CACD não lê, né? Sobre geopolítica, sobre os organismos internacionais, sobre conflitos, tudo isso daí. Lindo, legal. Imagina o candidato estudando economia, né? Quantas questões envolvendo economia, direito, quantas questões. Joia, lindo, maravilhoso. E como é que você coloca isso no papel? Como é que você vai colocar isso no papel? Amigo, é redação. Uma questão de 90 linhas falando sobre história do Brasil é uma redação. Talvez ela vá ter algumas pequenas peculiaridades que a diferenciem da redação lá da segunda fase da prova de português. Beleza. Mas no fundo, é o que eu falei agora. Redação é redação. Não importa se é sobre história do Brasil, política internacional, gastronomia ou futebol.
o texto tem algumas especificidades. Então, resumindo o que eu estou falando, quando você estuda para fazer a redação de português, mas estuda mesmo, para valer, não é aquele estudozinho meia boca, faça uma redação uma vez e outra, não. Quando você estuda português, você vai ganhar em tudo. Por isso que eu brinquei que é o mais importante estudo de todos. Porque você vai, é o output, né? Muito bem colocado. Você vai aprender a como colocar no papel tudo aquilo que você leu, que você aprendeu, que você assistiu, que você ouviu. Olha, são mais de 20 anos já dando aula nessa área, é o que eu mais ouvi na área de redação. Eu sei tudo o que eu quero falar, mas não consigo colocar no papel. Nossa, foi a frase que eu mais Exatamente. ouvi na minha vida, eu garanto para Exatamente. vocês. Eu estudei, eu li, eu sei tudo sobre transgênicos, sobre guerra na Ucrânia. Eu sei, mas eu não consigo colocar no papel. É. Por quê? Falta técnica e falta prática e falta reavaliação. Pensar, corrigir, são as três etapas aí que a gente tem que trabalhar. E para concluir, tem uma, tem uma fala do Walter Benjamin, filósofo, pensador alemão, de quem eu gosto muito, que diz o seguinte: a obra é a morte da ideia. E é mesmo, né? Aquilo que a gente pensa quando coloca no papel, não chega nem perto do que a gente pensou. Você olha e fala, poxa, mas estava. Quando você pensa, você fala, vou ganhar o Nobel de Literatura. Quando você coloca no papel, você fala, ih, não deu em nada. Mas a questão que eu quero chegar é o seguinte: é, ainda que a gente lide com esse dilema, que é real, nunca vai ser exatamente aquilo que você pensou, nunca, jamais. Mas não tem problema. Ele tem que ser o mais próximo possível. Agora eu vou roubar uma palavrinha do Aristóteles, que dizia que a política não é a arte do ideal, é a arte do possível. A sua redação, seja lá onde for, ela não tem que ser a redação ideal, ela tem que ser a redação melhor possível. E para isso tem que estudar, praticar e repensar. Exatamente, Wagner, exatamente. Bom, é isso, né? É bastante óbvio essa presença da língua portuguesa nas três etapas do concurso, né? Acho que colocamos os principais pontos, Sim. né? Fundamental. Enfim, vamos encerrar então o nosso excelente Papo tá bate-papo. bom. E eu queria deixar um recado final aqui importantíssimo, e só tira proveito dele, né? Exatamente quem nos acompanhou até o final, né? Que chegou aqui, que é o seguinte. Vamos avaliar como está a redação do pessoal, tá? Então, nós vamos deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, tem um link para inscrição na versão demonstrativa de língua portuguesa. As pessoas podem fazer a inscrição, conhecer os modelos de aula do professor Wagner e ainda enviar para correção uma redação e o professor Wagner vai avaliar. E a avaliação vai ser feita dentro do nosso padrão de correção. Você vai enviar a proposta que já está disponível lá, o professor Wagner vai corrigir e vai enviar para você um vídeo privado com a análise dele da sua resposta e já ali uma orientação, né, de estudos de qual caminho você pode seguir, né, com aquilo que é mostrado no seu texto. Às vezes o texto não diz muito, outros dizem bastante, né, mas com base no que os textos mostram, nós já conseguimos indicar um caminho para os alunos ali. Então, o link está disponível aqui na descrição do vídeo. Não percam a oportunidade de enviar a redação aqui para avaliação do professor Wagner. Muito bom, Wagner. Então, queria agradecer. Obrigado. Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço. Obrigado, gente.